rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, queridos irmãos, amigos de caminhada da Rádio Brasil Espírita. Estamos nós aqui em mais um programa Mãos Amigas. Eu sou Rilvane de Carvalho e é com grande alegria, com grande satisfação que nos encontramos todas as sextas-feiras às 19h40. No programa de hoje nós vamos conversar a respeito de sentimentos nobres. Tivemos um programa anterior falando de esperança, que com certeza norteia o nosso ânimo, direciona o nosso ânimo, a nossa caminhada para esse pensamento nobre que é a esperança. E hoje vamos falar sobre sentimentos, esses sentimentos que devem permear a nossa estrada, porque quando nós elevamos o nosso sentimento, o nosso padrão vibratório, quando nós temos sentimentos, pensamentos, atitudes nobres, com certeza a nossa estrada fica muito mais florida. Vamos então, meus irmãos queridos, fazer a nossa prece de início desse programa, solicitando neste momento que a espiritualidade amiga se aproxime de todos nós, que nos auxilie a absorvermos os conteúdos trazidos pelos irmãos do plano espiritual para todos nós, essa luz do Consolador. Senhor Jesus, Mestre que guia a nossa estrada, Tu que és, Senhor, repleto de sentimentos nobres, ensina-nos a absorver na nossa estrada todos esses sentimentos que nos edificam, que nos aproximam de Ti. Ilumina, Senhor, as nossas consciências, aquece o nosso coração com o amor que vem do nosso Pai. Ensina-nos, Senhor, a deixarmos fluir em nós esse amor grandioso que é a nossa essência. Nos auxilia a todos nessa caminhada, inclusive em meio às dificuldades que temos passado na pandemia do coronavírus. Fortalece o nosso ânimo e nos permite enxergar muito além das dificuldades, a elevar o nosso pensamento, entendendo que tudo está sob o Teu controle, Tu que guias o nosso planeta Terra, como um governador excelso, supremo. Fortalece o nosso ânimo e nos ensina a nos educarmos na dor, a nos educarmos em meio às dificuldades. Queremos prosperar para permanecermos contigo. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Então, meus queridos amigos, vamos pensar um pouquinho a respeito desses sentimentos nobres: felicidade, amor, alegria, gratidão, esperança, compaixão, ânimo, paz, ternura, acolhimento e tantos sentimentos que são filhos do amor. São virtudes que emanam do amor. Joana de Ângeles, na página psicografada pelo médium Divaldo Franco, na manhã do dia 21 de maio de 2010, em Zurique, na Suíça, no dia 29 de dezembro de 2010, nos traz algumas orientações a respeito desses sentimentos. Vamos ouvi-la. A expressiva maioria da sociedade encontra-se desassissada, especialmente pela falta de amor.
Assevera-se que o amor não conseguiu sobreviver à época da ciência de pesquisas frias e da tecnologia, tornando-se uma vaga sensação de prazer que se experimenta nos encontros momentâneos. Informa-se ainda que a convivência consegue destruí-lo, produzindo a rotina, o desinteresse, sendo o ideal, portanto, que os relacionamentos da afetividade ocorram sem a contínua convivência. Como efeito, as pessoas que se dizem amar residem em locais diferentes, encontrando-se sem maiores responsabilidades para os prazeres do repasto, das festas, do teatro e do cinema, dos períodos de férias, sobretudo para a união sexual. O amor, nos diz Joana de Ângelis, é uma emoção profunda, que merece considerações especiais, caracterizando-se por valores significativos. Joana diz que o amor inspira a amizade sem jaça, a amizade desinteressada, a amizade que é nutrida pelo amor, pela alegria de estar junto, de poder contar, de estender a mão amiga, o apoio incondicional, o respeito contínuo. O amor inspira, segundo Joana, a dedicação integral, porque é fator de imensurável significado para a existência humana. Mesmo entre os animais, o instinto que se transforma em afetividade no processo da evolução é responsável pela preservação da prole e de sua preparação para os enfrentamentos da sobrevivência. Não raro nós conseguimos observar a natureza, meus irmãos, e na natureza nós vemos aquelas atitudes de afeto, as atitudes de carinho entre os animais. É muito belo observarmos que mesmo sendo guiados pelo instinto que faz parte dessa era animal, os animais eles conseguem demonstrar traços de afetividade como as mãezinhas, que se dedicam aos seus filhotes, aos seus rebentos, cuidando, zelando, alimentando, protegendo a todo instante, demonstrando aí traços de afetividade. Joana diz que pessoas imaturas, sonhadoras e fantasistas mantêm um sentimento de amor dentro do padrão lúdico, vivendo em busca da sua alma gêmea, a fim de completar-se, como se os indivíduos fossem metades aguardando a outra metade. E aqui Joana nos adverte que nós não somos metades de uma laranja. Nós somos um inteiro. Fomos criados inteiros. E esse sentimento de vazio tem a ver com a busca por um amor que está fora de nós. Quantas pessoas acabam sufocando as relações amorosas porque esperam muito do outro, porque buscam nele toda a sua satisfação íntima. O amor, a tranquilidade, a alegria deposita em alguém. E nós, a partir desses estudos todos que a doutrina espírita nos traz, conseguimos compreender que o amor é um sentimento de plenitude e nós devemos buscá-lo dentro de nós mesmos. Quando nós depositamos em alguém ou em algo essa felicidade, nós estamos buscando no vazio, porque é impossível que algo, por exemplo, material, uma conquista material, nos dê uma satisfação plena. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira em busca de posses. Eu quero comprar uma mansão e nisso dedica toda a sua existência, todo o seu esforço, seu trabalho. Mas quando vem a conquista da mansão, a felicidade nem sempre vem junto.
porque você depositou toda a tua perspectiva em algo material. E nós só conseguimos sentir essa alegria profunda quando nos aproximamos do amor que brota em nós e que emana do nosso Pai. Existe possibilidade de alguém humilde materialmente falando ter muito mais riqueza íntima do que muitas pessoas que possuem posses. E Joana diz que nós não somos metades, mas nós podemos nos preencher de bons sentimentos, e isso fortalece e ilumina a nossa caminhada, porque nos sentimos mais tranquilos, mais serenos para enfrentar as dificuldades, compreendendo-as, acolhendo-as e transformando-as em grandes aprendizados. Joana fala que as almas nascem gêmeas nos sentidos universais, nos ideais de engrandecimento, na grande família, na qual se destacam os espíritos mais evoluídos, capazes dos gestos nobres da renúncia e da abnegação em favor daqueles a quem ama, e por extensão por todas as criaturas. Desejando-se a alma gêmea intimamente, anela-se por encontrar alguém disposto a servir e estando sempre presente nas necessidades, sem pensar-se na retribuição e nos cuidados que devem ser mantidos por sua vez. Os sentimentos são conquistas valiosas do curso evolutivo, que se vão aprimorando através das vivências das longas reencarnações. Olha aqui agora Joana nos acentuando que essas conquistas fazem parte da nossa evolução e nós vamos conseguindo aprimorá-las no decorrer das nossas reencarnações. Isso significa que nós devemos ter cautela na cobrança consigo mesmo, porque nem sempre nós vamos, da noite para o dia, na verdade nunca, nós vamos conseguir um progresso absoluto, grandioso, da noite para o dia. Vamos despertando a nossa consciência com relação aos bons sentimentos que devemos guardar, cultivar, manter, mas perdoando a nós mesmos quando, mesmo querendo amar, eu ainda sinto ciúmes, eu ainda tenho raiva, me irrito, mesmo querendo amar, eu ainda tenho inveja. Mesmo querendo amar, eu não consigo ainda ter grande compaixão. Aí nós vamos identificando as nossas mazelas que ainda residem em nós e vamos cada vez mais diminuindo esses sentimentos. Você pode ser alguém que antes esbravejava, que tem ataques de cólera, de fúria, mas a partir do seu controle, autocontrole, você começa a não mais esbravejar, ainda sente o sentimento da raiva, ainda se irrita com as pessoas, mas agora não grita mais, não agride mais verbalmente, não agride mais o outro com a tua atitude. Então você começa a se moldar, porque o teu desejo é amar. Então, acolhe esse sentimento que ainda existe, mas buscando cada vez mais reduzi-lo, diminuí-lo. Buscando sempre preservar os bons sentimentos. Porque os sentimentos são essas conquistas valiosas no curso evolutivo, como nos diz Joana. E ela fala que viajando do instinto, aprimora-se e pode apresentar-se de formas variadas. A atração, que pode ser física, social, econômica, na qual o aspecto externo do outro exerce papel preponderante. A mental, que se expressa como de natureza intelectual, em razão da lucidez e da vivacidade que são detectadas noutrem. E, por fim, aquela de natureza espiritual, que transcende aos interesses imediatos, facultando bem-estar, alegria na convivência, sentimento de companheirismo. Então nós vamos aí evoluindo até essa conquista da busca da natureza espiritual, que com certeza nos traz bem-estar, alegria na convivência. É bom
nós sentirmos bons sentimentos. Nas histórias trazidas por André Luiz em toda a extensão de sua obra, que nos traz esse paralelo do mundo físico com o mundo espiritual, quantas e quantas histórias André Luiz nos traz que mostram que quando você se desvia do bom sentimento e você toma atitudes equivocadas, ignorantes, quanto isso vai trazer um enredo destrutivo na tua vida. Você vai atrair maus sentimentos, má vibração, a tua casa não vai ter paz. Quando nós nos empenhamos por amar, com certeza mudamos a atmosfera do ambiente onde estamos. A nossa casa fica mais serena. É uma casa onde se pode recostar, descansar, ter boas conversas, atitudes amorosas de um para com os outros. Mas isso quem cultiva são as pessoas que convivem. Então, muito melhor do que nutrir maus sentimentos, do que deixar eles crescerem, aparecerem. Com certeza isso traz infelicidade. Muito melhor do que caminhar com eles é caminhar amando. Joana diz que as emoções, no entanto, estão sempre variando, não raro de acordo com as circunstâncias, as reações fisiológicas, transformando o sentimento de afeto em antipatia, após certo período de descobrimento da outra pessoa. Essa ocorrência é comum quando o amor se manifesta numa das duas primeiras expressões a que nos referimos. Aqui Joana nos fala quando o afeto se transforma em antipatia, porque ainda está distante do sentimento nobre do amor. Ainda está próximo do instinto, como ela falou, nós saímos daquele sentimento instintivo, daquela atitude, daquela reação instintiva, para uma reação de atração pelas pessoas, pelas situações, nós nos sentimos atraídos. E depois pode haver essa preponderância da questão mental, devido à intelectualidade, isso é de natureza intelectual. Quando o amor ele está próximo da atração, da intelectualidade apenas, é fácil de transformar-se de um bom sentimento, transformar o sentimento de afeto em antipatia. No sentido profundo, Joana diz que mesmo havendo variação de emoções, o amor se torna mais significativo, capaz de resistir e superar as alterações que venham a ocorrer. Isso é um sentimento profundo. Quando se manifestam as expressões do amor, quase sempre aqueles que não têm maturidade para a vivência expressiva do sentimento enobrecido, logo pensam em adaptar-se àquele por quem se sentem atraídos, alterando a programação existencial. O amor não necessita que ocorram mudanças de compromissos. Antes, pelo contrário, é um dínamo de forças e dispensador de energias para que se levem adiante as tarefas abraçadas, impulsionando ao crescimento interior e ao desenvolvimento da sabedoria. O amor é um sentimento, meus irmãos, que sempre se multiplica quando nós doamos. Nós não ficamos vazios porque amamos. Quando nós amamos, esse sentimento ele se multiplica e nós conseguimos amar mais porque amamos e conseguimos inclusive vivenciar melhor o amor que expagimos. É compreensível que esse sentimento não atrela uma a outra pessoa, gerando dependência de qualquer matiz. Ao invés de Joana, ele liberta os que se envolvem, dando-lhes um encantamento especial, que na esfera física se traduz como contínuas descargas de adrenalina, invadindo a corrente sanguínea e proporcionando estímulos renovados. Quem ama, liberta. Nós não aprisionamos ninguém porque estamos amando. Esse amor que aprisiona é um amor adoecido. Não é um amor nobre, não é um sentimento profundo. Quando nós amamos, nós permitimos, inclusive, que o outro possa errar, possa se equivocar.
Quantos maridos traem as suas esposas por nutrir ainda um sentimento superficial por si mesmo e por elas? Quantas esposas traem os seus maridos? Justamente porque não conseguem doar um amor profundo. Você, quando ama, deseja para o outro tudo aquilo que você gostaria de sentir, de passar. Você começa a ofertar o bem que você gostaria de receber. Mas quando se ama verdadeiramente, nós inclusive permitimos que o outro cometa aí os seus equívocos, perdoando, mesmo quando não dê para manter a convivência conjugal. Mas não nos permitimos sentir maus sentimentos, porque o equívoco é dele, não é nosso. Quem ama, liberta. Quem ama, deseja o bem. Quem ama, orienta. Tem cautela. Quem ama, consegue auxiliar o outro a se enxergar, a enxergar suas atitudes. Inclusive o amor, ele movimenta muito mais o interior das pessoas. Você pode orientar um jovem que esteja aí no seu processo de crescimento, nesse período da juventude, que muitas vezes o jovem fica revoltado, esse período difícil de lidar. Quantas vezes você pode orientar um jovem e essa orientação conter sentimentos amorosos? Com certeza absoluta ele vai conseguir compreender melhor a tua orientação, inclusive absorvê-la melhor. Mas quando nós, ao invés de orientarmos amando, nós orientamos com agressividade, gritando, agredindo, vai ser muito mais difícil para ele absorver esse conteúdo. Lembrando da moral do Cristo, o Cristo orientava olhando profundamente nos olhos das pessoas. Conseguia tocar os espíritos, tocar a alma dos encarnados profundamente. Porque o Cristo é a expressão do amor que habitou aqui na Terra. E amando, ele movimentava o interior das pessoas. E nós podemos, quando temos sentimentos bons, genuínos, quando nutrimos esses bons sentimentos, podemos auxiliar o outro também. Não desejando que ele seja como nós ou que ele progrida de tal ou qual maneira, mas é buscando educá-lo, auxiliá-lo, porque desejamos amar, porque amamos. E esse sentimento o outro sente. Muito mais do que as palavras, nós somos fontes de energia. Então, às vezes as pessoas falam conosco, mas muito mais do que aquelas palavras, o que nos tocam são os sentimentos do outro, que nós percebemos se são bons ou se são maus. E nós também podemos, a partir das relações humanas, aprender os bons sentimentos. Compreender que aquela atitude nobre de alguém é inspiradora para mim. Eu olho para aquela atitude nobre, aquela atitude caridosa, amorosa, e gostaria de repeti-la também, de senti-la também. Com certeza, as boas atitudes, elas são fontes de aprendizados para todos nós aprendemos o tempo inteiro. Esse planeta Terra é uma grandiosa escola e nós estamos aqui, na lida do nosso dia a dia, compreendendo melhor a vida e aprendendo com ela. Joana diz que, por outro lado, esses bons sentimentos estimulam a produção equilibrada da dopamina, a denominada substância responsável pela alegria, entre outras finalidades especiais, facultando júbilo, mesmo quando sem a presença física do ser amado. Olha aqui Joana mostrando para nós que quando nutrimos bons sentimentos, o nosso corpo físico sente. O nosso corpo físico responde. Pessoas amorosas são mais saudáveis, adoecem menos. Por quê? Conseguem manter uma harmonia celular em razão do seu próprio bom sentimento. Os maus sentimentos, eles desregram o funcionamento celular. Querem um exemplo muito claro? Alguém que
tem um ataque de fúria, tem raiva, em geral, a pressão arterial aumenta. Existe um ataque cardíaco. Tem pessoas que têm um desarranjo intestinal imenso porque sentiram maus sentimentos. Então, o nosso corpo físico, ele responde às nossas atitudes, porque nós habitamos no corpo. E nós somos a energia que movimenta o nosso corpo, não somos o corpo físico. E quando nós nos revestimos do bem, as nossas células, elas funcionam harmonicamente. Aí está Joana nos lembrando isso. É comum dizer-se que a distância esfria o amor, apaga-o, diz Joana. Essa ocorrência tem lugar quando é fruto do entusiasmo, da paixão e arde como labareda que rapidamente consome. E aqui eu lembrei de Chico, porque Chico dizia que quem ama não esquece. Independente da distância, do tempo em que nós dedicamos, conseguimos estar perto do outro. Mas quando verdadeiramente amamos, não esquecemos do outro. O amor a outrem, desse modo, é também resultado do alto amor, quando o indivíduo se pode relacionar bem consigo, sustentando-se e possuindo as valiosas energias da saúde que pode expazir. Quando Joana fala que o amor a outro é resultado do alto amor, nós lembramos da palavra do Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro nós precisamos amar a nós mesmos, porque se não nos amamos, não conseguimos doar a ninguém um amor saudável. Você não pode ofertar o que você não tem. Então, em primeiro lugar, nós precisamos cultivar esse alto amor, buscar boas atitudes para consigo. Por exemplo, uma boa alimentação equilibrada, que auxilie o teu corpo físico, que te dê boas energias, é uma atitude de alto amor. Esse equilíbrio entre trabalho e descanso, porque se você trabalha demais, você vai se desgastar mais rapidamente, desgastar o teu corpo físico. Mas se você descansa demais também, você perde a oportunidade e também adoece. Então, esse equilíbrio entre trabalho e descanso é uma atitude de alto amor. Evitar ambientes que te inspirem o mal. Ambientes hostis, ambientes regados de viciação, são ambientes que não te favorecem. Quando você não se aproxima deles, você está exercendo atitudes boas para consigo. A leitura de bons livros, uma caminhada prazerosa em ambientes saudáveis. Isso tudo são atitudes que nós podemos cultivar para essa conquista do alto amor, para a conquista do nosso zelo por si. A partir daí nós conseguimos amar ao próximo, porque nós já nos amamos. Joana diz que normalmente quando se fala em amor e se o confunde com sexo, o pensamento reveste-se do interesse de fruir-se, de utilizar-se do outro, de receber benefícios. E como o fenômeno é recíproco, a aparente união mantém dois solitários sob o mesmo sentimento, distante dos benefícios que devem resultar quando a afeição é verdadeira. Então, muitas vezes, quando o sujeito busca apenas o sexo, ele recebe o mesmo sentimento, não recebe amor. Mas quando você doa amor ao outro, o sexo é uma consequência e o bom sentimento, ele, em geral, vem de ambas as partes. Indispensável, portanto, nas tentativas de aprimorar-se os sentimentos e a afetividade, é investir-se no autoaprimoramento, no esforço de tornar-se melhor, dessa maneira podendo ser feliz com aquele a quem se elege para a companhia. Pessoas felizes, em geral, têm pessoas que querem ficar perto. Nós nos aproximamos muito mais daquelas pessoas que nos elevam o ânimo, que para nós têm valor, que para nós
eles nos trazem aprendizado. É muito melhor estarmos ao lado daquelas pessoas que nos elevam. Da mesma maneira, as pessoas vão querer estar perto de nós porque se sentem elevados, se sentem mais leves do que estarmos o tempo todo pesarosos. Tem pessoas que têm o queixume como companhia. São poliqueixosos, se queixam de tudo, tudo está ruim, é o olhar. Cada um enxerga a paisagem conforme o degrau em que está. Duas pessoas podem olhar para o mesmo ambiente e identificar características diferentes. Tem pessoas que vão olhar a paisagem no todo, achar bonito aquele equilíbrio do céu, da terra, da plantação, e tem outras que vão olhar as rachaduras no chão, vão observar que o sol está muito quente, então vão identificar situações diferentes para o mesmo ambiente. E cada um vai enxergar a paisagem de acordo com esse degrau. Nós devemos amar a todos. Amar aqueles que nos ajudam e aqueles também que não nos ajudam tanto. Ou nos ajudam com a sua maneira, porque nós precisamos nos doar mais para aqueles irmãos difíceis, aqueles irmãos endurecidos. Precisamos exercer o nosso amor ao próximo, a nossa compaixão, o perdão, a paciência. Todos sempre nos auxiliam, inclusive nós não devemos nos privarmos da companhia dos difíceis, porque enquanto nós não aprendermos a ter bons sentimentos para com todos, os difíceis vão sempre estar próximos de nós, para nos educarmos. Nós vibramos em sintonia e, por essa lei de atração, nós atraímos aqueles que vão servir para o nosso aprendizado. Então, vamos aprender a amar a todos. É necessário, diz Joana, que o amor eleve aquele que se lhe entrega e não se constitua uma base para a segurança pessoal, para a fruição, porquanto sempre se recebe conforme se doa. Se alguém espera receber, é frágil, ou fragiliza-se, tornando o outro seu protetor, que também tem necessidade de beneficiar-se, e não encontrando esse concurso na pessoa com quem se relaciona, consciente ou inconscientemente, parte em busca de outrem. No enfraquecimento, as emoções inferiores aparecem e transformam a afetividade. Ama, portanto, deixando que os teus sentimentos nobres governem a tua existência, e poderás fruir os benefícios que defluem dessa conduta. Olha aí Joana nos ensinando a amar. Amar e deixar que esses sentimentos nobres apareçam, porque quando distanciamos as nossas atitudes, os nossos sentimentos do amor, as emoções inferiores que ainda fazem parte de nós, porque nós ainda não somos espíritos nobres, essas emoções inferiores aparecem. E como é que nós vamos fazer com que elas desapareçam gradativamente? Amando, nos esforçando. É uma atitude de esforço. Precisamos nos esforçar no bem. No livro Momentos de Felicidade, Joana, psicografada por Divaldo, ela diz que mais graves que as viroses habituais são aquelas que têm procedência no psiquismo desvairado. Por ser agente da vida organizada, a mente sadia propicia o desenvolvimento das micropartículas que sustentam com equilíbrio a organização somática, assim como, através de descargas vigorosas, bombardeia os seus centros de atividade, dando curso a desarmonias inumeráveis. Mentes viciosas e pessimistas geram vírus que se alojam no núcleo das células e, as destruindo, se espalham pela corrente sanguínea, dando surgimento a enfermidades soezes. Além desta funesta realização, interferem na organização imunológica e, afetando-a, facultam a agressão de outros agentes destruidores, que desenvolvem síndromes cruéis e degenerativas. Aqui Joana faz esse paralelo entre saúde e espiritualidade, nos mostrando que sentimentos desregrados, eles adoecem o nosso corpo físico, inclusive diminuindo a nossa imunidade. Além dos vícios que entorpecem os sentimentos relevantes do homem,
perturbando-lhe a existência o tédio e o ciúme, a violência e a queixa, entre outros hábitos perniciosos, são responsáveis pela desestruturação física e emocional da criatura. O tédio é resultado da ociosidade, costumeira da mente acomodada e preguiçosa. Olha aí, Joana reforçando que a ociosidade ela causa doença, ela adoece a todos nós. Matriz de muitos infortúnios, responde por neuroses estranhas e depressivas, culminando com o suicídio injustificável e covarde. Entregue ao tédio, o paciente transfere responsabilidades e ações para os outros, deixam dose sucumbir na amargura. Quando não se envenena pela revolta contra todos e tudo. A mente, entregue ao ciúme, fomenta acontecimentos que gostaria se realizassem, a fim de atormentar-se e atormentar, aprisionando ou perseguindo a sua vítima. Olha aqui que Joana traz que tem pessoas que se prendem ao ciúme e fomentam acontecimentos que nutram esse mau sentimento. Muitas vezes não existe nenhuma causa, mas você criou aquela causa. Faz parte da tua criação mental. E aí você se enriquece desse mau sentimento. Por sua vez, de Joana, desconecta os centros de equilíbrio, passando a condição de vapor dissolvente da confiança e do amor. A violência é distúrbio emocional, meus irmãos, que remanesce do primitivismo das origens, Joana nos falando, facultando o combustível do ódio que se inflama em incêndio infeliz, a devorar o ser que o proporciona. Quando isto não ocorre, dispara dardos certeiros nas usinas da emoção, que se destrambelha, gerando vírus perigosos que se instalam no organismo desarticulado e o vencem. A queixa ressuma como desrespeito ao trabalho e aos valores alheios, sempre pronta a censurar e a fiscalizar os outros, lamentando-se enquanto vapores tóxicos inutilizam os núcleos da ação, que se enferrujam e perdem a finalidade. Aqui Joana nos orienta a suprimir, a silenciar a queixa, o queixume, o azedume. O queixoso fica azedo. Ele é alguém difícil de você conviver. E nós devemos a cada dia diminuir a queixa, diminuir essa mania de olhar as coisas e reclamar das pessoas, reclamar da atitude do outro, reclamar da vida. Isso gera uma onda psíquica terrivelmente destruidora. Há todo um complexo de hábitos mentais e vícios morais prejudiciais que agridem a vida e a desnaturam. É indispensável que o homem se resolva por utilizar do admirável arsenal de recursos que possui, aplicando os valores edificantes a serviço da sua felicidade. Quando Joana fala que nós temos recursos, que possuímos recursos, por quê? Porque somos fontes, filhos do amor. Quando Jesus fala, vós sois deuses, é porque nós temos sim potencialidades para desenvolver o divino que habita em nós. Nós somos filhos de Deus e para o amor nós tendemos. A nossa tendência é esse crescimento espiritual que nos aproxime do sentimento que faz parte da nossa natureza. Então temos essa potencialidade de nos melhorarmos a cada dia. É por isso que a espiritualidade investe em nós. Quando a espiritualidade inspira um programa, uma rádio como a Rádio Brasil Espírita, quando a espiritualidade inspira uma palestra que alguém for dar, com certeza nós nunca estamos a sós, não estamos sozinhos nesse trabalho. Quando eles inspiram um médium a psicografar um livro que vai auxiliar a humanidade, isso tudo é investimento, porque sabem da nossa potencialidade. Não iriam investir se nós não pudéssemos prosperar,
mas nós podemos. Diz Joana, vives consoante pensas e almejas. O que é que tens pensado e almejado? Consciente ou inconsciente, nós pensamos, almejamos. O que é que nós temos querido da vida? Qual é a nossa expectativa com relação ao futuro? A nossa energia nós estamos colocando para onde? Direcionando para onde? Como temos canalizado essa nossa energia? O que almejamos? Conforme dirijas a mente, recolherás os resultados. Possuis todos os recursos ao alcance da vontade. Canalizando-a para o bem ou para o mal, fruirás saúde ou doença. Olha aí, quando nós canalizamos a nossa mente para o bem, temos saúde. Quando nós canalizamos a nossa mente para o mal, com certeza, inevitavelmente teremos doença. Tenha em mente, no entanto, que o teu destino é programado pela tua mente e pelos teus atos, dependendo de ti a direção que lhe concedas. Olha aí nas nossas mãos o nosso destino. Nós somos senhores dos nossos destinos. Então, guiemos. Quando nós ouvimos uma orientação como essa de Joana, nós despertamos a nossa consciência. Opa, o que é que eu quero? Para onde eu quero ir? Que caminho eu quero seguir? E começamos a direcionar melhor o nosso passo. Se aproximando agora da finalização do programa Mãos Amigas, eu gostaria de deixar para vocês os comentários do Evangelho segundo Lucas, do livro Evangelho por Emmanuel, os comentários de Emmanuel, segundo o Evangelho de Lucas. E Emmanuel diz, conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei que, alegando não haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa, quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te dos olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada, ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente, na via pública, e preliba o teu consolo nos braços que te oferecem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostado à amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-se fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração e a frase de simpatia. Em seguida, a um intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nestas circunstâncias? Os que se usassem de compreensão e misericórdia para comigo,
explicou o interlocutor. Então repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. É com essas lindas palavras de reflexão que nós encerramos o nosso programa, meus queridos amigos, com a orientação do Cristo, para que sempre nos coloquemos no lugar do outro, para exercer para com Ele as nossas atitudes. Que sejamos nós a paz, o amor, a alegria, a tranquilidade que queremos no mundo. Vamos juntos nessa caminhada. Vamos seguir de mãos dadas, nesse intuito de sermos bons, de conseguirmos prosperar. E com certeza nós herdaremos um mundo muito mais feliz, um mundo de todos, um mundo onde não existam imperfeições. Mas para chegarmos lá, para conseguirmos habitá-lo, nós precisamos também sermos assim. Então, neste momento, eu solicito a vocês que entrem em contato conosco, se desejarem, pelo WhatsApp da rádio, 5582-98734-9514. Vamos estabelecer esse diálogo, essa conversa. Vamos juntos nesse caminho de autoiluminação. Nós esperamos o contato de vocês e vamos montando o programa de acordo com as demandas que nos chegam. Vamos juntos fazer a nossa prece, solicitar a Jesus que nesse momento visualizemos o nosso coração como um grande cesto e que nós possamos encher esse cesto de flores de bondade. Que possamos nesse momento mentalizar os bons sentimentos, a paz que podemos ir colocando no nosso cesto, uma flor de paz, uma flor de alegria, de amor, de compaixão, de fraternidade, de benevolência, a flor da calmaria no lar, a flor da prece contínua do dia a dia de nossa existência. Senhor Jesus, ampara a cada coração conectado à Rádio Brasil Espírita neste momento. Que cada um de nós, Senhor, possamos ter perfume de bons sentimentos, exalar o perfume do amor. Nos ensina, Senhor, a cada dia diminuirmos os maus sentimentos que ainda habitam em nós. E que a cada dia também consigamos prosperar os nossos sentimentos, para que se transformem em sentimentos nobres, como os teus. Abençoa cada um de nós, especialmente, Senhor, aqueles irmãos que sofrem, que ouvem esse programa e que sentem muita dor, muito sofrimento. Os irmãos que estão hospitalizados, adoecidos, ampara cada um e fortalece o ânimo para a caminhada na terra como no plano espiritual. Assim seja. Muitos dos programas da Rádio Brasil Espírita estão registrados no canal da Rádio Brasil Espírita no YouTube, para quem gostar, quem tiver interesse de ouvi-los novamente. Fiquemos agora com a canção de Natasha, Amor Puro. Um abraço grandioso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Meu amor, meu amor, mais fácil é que o sol se apague, que do céu desça uma astronave e de dentro dela uma criança faça que a guerra acabe.
esquecer que amei um dia o que somos nós. É mais fácil ressecar o mar. É mais fácil o universo desmanchar. É mais fácil explodir mil sóis do que esquecer que um dia amei, esquecer de nós. Meu amor, meu amor. Mais fácil é que o sol se apague, que do céu desça uma astronave, de dentro dela uma criança faça que a guerra acabe. Mais fácil dar a volta ao mundo em menos de 80 segundos do que esquecer que amei um dia o que somos nós. O que fomos nós. É mais fácil ressecar o mar. É mais fácil o universo desmanchar. É mais fácil explodir mil sóis Do que esquecer que um dia amei, esquecer de nós.